Agora foi. Desabafo, gente, sobre a pandemia, sobre a educação, sobre as tardes divertidas. Um projeto que eu criei no Mundo da Carlota. E eu queria hoje no vídeo para a gente conversar um pouco sobre a minha opinião, como eu fiz as minhas escolhas nessa pandemia, embasado em quem, embasado no quê. E talvez o que eu falar no vídeo de hoje pode ajudar você a tomar a sua decisão se o seu filho deve voltar às aulas ou não, o dia a dia, a rotina da sua família, a sua interpretação sobre as notícias que você assiste na TV. Eu fiz aqui, ó, um roteirinho numa folhinha de uma toalha de papel, porque hoje de manhã eu fiquei muito, assim, irritada, né? Porque eu resolvi colocar na Globo, na Fátima Bernardes, e mais uma vez, né, as pessoas dando opiniões, né? Seja médicos, sejam especialistas, todo mundo virou especialista nessa pandemia, né? E eu sou jornalista, tá? Eu sou formada em jornalismo. Eu já exerci essa profissão em veículos de comunicação. E como toda empresa e como todo funcionário de um veículo de comunicação, existe um limite do que você pode colocar ou não no ar. Você não pode, muitos dos veículos de comunicação não permite você colocar, às vezes, uma matéria que não vai beneficiar o próprio veículo de comunicação ou está fora da linha editorial. Então, jornalismo imparcial, que é o que muitos pregam, ele não existe, gente, ele não existe. Toda a informação que foi colocada no ar, seja em rede social, seja em TV aberta, seja em TV fechada, ela foi escolhida por alguém. O próprio jornalista, ele pode escolher quem colocar, a quem perguntar, né? Se você durante essa pandemia resolveu fazer uma pesquisa por conta própria, como eu, por exemplo, perguntando para médicos, vários tipos de médicos, tá? Foi o que eu fiz, tá? Eu continuo fazendo essa pesquisa, não paro nunca de fazer essa pesquisa quando eu quero fazer uma escolha e eu quero tomar as decisões. Afinal, a gente não precisa entender de tudo. Aliás, é impossível a gente entender de tudo, certo? Então, por conta disso, a gente vai precisar tomar decisões embasadas em alguma coisa, em alguém ou em estudos, né? A própria Organização Mundial da Saúde já mudou de opinião ou de orientação várias vezes durante essa pandemia. Por um lado, é compreensível, afinal, a gente não tinha passado por esse tipo de problema antes. Então, as pessoas estão totalmente incertas sobre a situação, né? É difícil você imaginar o tamanho do risco, se ele realmente é tão grande quanto a gente escuta ou a gente ouve, né? Isso é compreensível. O que não é compreensível, gente, as situações todas incoerentes que a gente analisa depois de um tempo, né? Porque a gente já vai para o 7º mês, praticamente, de pandemia, né? Então, assim, eu anotei até um roteiro para eu não me perder aqui e a gente poder seguir uma linha de raciocínio, que o meu objetivo nesse vídeo é que você faça escolhas embasadas em opiniões várias, de vários lugares. Como você vai fazer isso? Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que trabalha com exportação e ela tem acesso a amigos e clientes do mundo todo, certo? Beleza. O que eu fiz? Eu conversei algumas vezes com ela sobre a situação do mundo. Como que o mundo está lidando com a pandemia? Como que as pessoas que ela convive no mundo, como que está rolando? E através disso, eu fui fazendo um compilado de opiniões e percebo que muitas vezes as TVs
né? Elas passam a informação de um determinado lugar. Não é que elas estão mentindo, né? Vamos supor, eu sou de Itajaí aqui, tá? E aí, as pessoas começam a passar uma informação referente a uma área pobre da minha cidade, né? A favela, uma área pouco assistida. Qual a conotação do resto do mundo sobre essa informação? A cidade inteira é assim ou tem a tendência de ser assim. Então, as notícias fazem com que a gente generalize toda uma situação. A gente acha que tudo é assim. Outro exemplo sobre a pandemia. Acidente de moto. Gente, o índice de acidente de moto e de morte gerada por acidente de moto é enorme, né? A gente sabe disso. Por quê? Porque não depende só da gente. Alguém bate numa moto, você cai, você se acidenta. Não é verdade? Em alguma vez você viu uma notícia impedindo as pessoas de comprarem uma moto? Por conta do alto risco que ela causa? Não, né? A gente sabe do risco e a gente toma isso. Mas se a gente só vê notícia disso, vocês acham que a quantidade de motos vendidas vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né? Então, há sempre um comércio, há sempre o capitalismo por trás das notícias. Eu sou jornalista e posso afirmar para vocês isso, que um jornalista, por mais honesto que ele possa ser, ele é proibido de colocar notícias que vão contra o interesse da empresa que ele está. Aliás, todos os funcionários de uma empresa, certo? Por exemplo, você quer investir um dinheiro seu e você não sabe aonde você vai investir esse dinheiro. Você tem 50 mil reais para investir. Você vai pedir assessoria de um especialista num banco X. O que o cara do banco X vai incentivar você? Ele vai querer vender o produto do banco X, né? Não precisa ser muito inteligente para pensar nisso, certo? Então, o que você tem que fazer para investir seu dinheiro? Você tem que pegar opiniões de vários lugares e de várias pessoas. E, de preferência, pegar opiniões de pessoas que não estão alinhadas a uma instituição, que é o que eu fiz na pandemia. Então, eu conversei com médicos que não estão ligados a escolas, que não estão ligados a um veículo de comunicação, que não estão ligados e que estudam muito e que tem um respaldo, sabe? Sabe quando tu acredita porque ele tá sempre estudando, indo atrás? E aí tu começa a pegar de vários e pessoas que convivem. Eu tenho crianças que estão nas tardes divertidas, que é um projeto que eu fiz, de brincadeiras com crianças, né, nas tardes, e tem crianças que são filhos de médicos, tá? Agora eu digo pra você, será mesmo que eles colocariam em risco o filho deles pra brincar? Não, você tem que colocar na balança sempre. Risco, todos nós, eu, você e todo mundo tá correndo a partir do momento que a gente nasceu. Agora, o tamanho do risco é que a gente tem que analisar. Olha o risco de isolamento. Gente, o risco de se ficar isolado, né? Pensa comigo. Bares e restaurantes liberados há muito tempo. As pessoas para comer e para beber não precisam usar máscaras. Não dá para você comer, você transita. É muita circulação de pessoas. Há ou não há um interesse por trás disso? Né? Eu quero você que está assistindo esse vídeo, compartilhe, porque eu tenho certeza que esse vídeo não vai ser distribuído. Não vai, né? Então, assim, o que não é interessante para o dono da rede social, o que não é interessante para a empresa em si, isso não é divulgado. Certo? Então, cuidado com as informações que vocês recebem e com os decretos do governo, né? Com como é que fala assim, com o olhar atrás, dizendo que está cuidando da população.
Deixa eu ler aqui. Agora na minha cidade está liberado inclusive os comícios nas eleições, mas as escolas estão paradas. Pois é, tá? Essa historinha para boi dormir de que estamos cuidando das crianças. Não, eu tô arrepiada. Não estão cuidando das crianças. Sabe por quê que não estão cuidando das crianças? Porque tem a média de 20 alunos numa sala de criança. Vamos falar só de educação infantil, tá? Até 5 anos, que não é obrigatório para a escola, né? Só disso. Pensa um apartamento de 50 metros quadrados. É uma média de apartamento, tá? 50 metros quadrados. Isso não é o tamanho de uma sala de aula. O tamanho de uma sala de aula é metade disso, tá? Metade disso. Com 20 crianças. Então, pega o seu apartamento, divide no meio, coloca 20 crianças por 8 horas, às vezes 12 horas por dia dentro dessa sala. Todos os dias, com só 2 professoras ali, tá? E aí, é isso que eu quero que você reflita. Vocês acham realmente que isso é educação? Não, isso não é educação, gente, tá? As crianças têm um período de parque, tá? De sol, parque, muito pequeno. Se a gente for fazer um comparativo com um presídio, os presidiários devem ter mais tempo de sol do que as crianças que estão na escola. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí você me fala, mas tudo isso tem o financeiro por trás, né? Quanto custa uma criança numa escola pública? Minha filha estuda numa escola pública. Estuda não, eu falo que ela brinca. Ela tá indo lá para brincar. Ela tá indo lá para ficar com os amigos. 4 horas por dia no máximo. Ela começou esse ano. Ela ia para brincar. Eu não ia conseguir deixar o dia todo lá e sinto muito as crianças que precisam estar lá o dia todo, tá? Porque as professoras fazem mais que milagre. Muito mais que milagre, tá? E eu convido você que tá me assistindo a ficar só um dia na escola do seu filho, para você tentar ver o que você pode melhorar, o que você pode cobrar, o que você pode participar para que as nossas crianças não fiquem dentro de presídios. Uma criança, ela custa para o município, para mim, para você, para todo mundo, que é o que a gente paga pela escola pública, dependendo do lugar, R$ 1.500 por criança, R$ 1.200 ou mais. Então, numa salinha de aula com 20 alunos, aqui custa 24 mil as crianças nessa salinha. Será mesmo? 24 mil? Tem dinheiro para fazer melhor. E é por isso que eu me indigno. E é por isso que eu fiz as tardes divertidas aqui, que eu queria que fosse todos os dias, né? As tardes divertidas que eu fiz, eu chego a arrepiar. Eu tô aqui numa das salinhas das tardes divertidas, são só 10 crianças, né? E eu tenho 2 recreadoras comigo, tá? E a gente tem um espaço enorme aberto, enorme, tá? E um espaço fechado para quando chove. E eu sempre, quando eu estou nas tardes divertidas, eu chego a chorar. Sempre! Eu falo, meu Deus! Por que todas as crianças não podem ter acesso a isso que eu estou fazendo com as crianças nas tardes divertidas? Sabe? Sim, é possível fazer. É? Claro que é. A questão não é o dinheiro. A questão é a gente estar consciente de que não é o governo que está te dando vaga na escola, gente. A gente paga por isso. A gente pode estar ali junto na escola ajudando a professora, sabe? Perguntando o que ela está precisando, o que a gente pode fazer para melhorar, para exigir um lugar melhor, para onde está indo esse dinheiro, sabe? A gente pode montar um grupinho de amigos, sabe? E fazer o nosso próprio espaço de brincar, sabe?
A gente pode se unir, tá? É isso que eu quero dizer, tá? Eu falei essa semana com o diretor da escola da minha filha e sim, as pessoas que trabalham na escola querem também, querem melhores condições, querem, só que eles estão dentro de uma instituição que às vezes, se eles forem contra, né, eles podem ser, sei lá, retalhados, né? É diferente da gente, a gente é cliente, a gente tem que estar lá na escola. Tá? Seja pública, seja privada, a gente tem que estar na escola, a gente tem que entender por que as crianças estão ansiosas. Gente, fica 10 horas, 8 horas numa salinha pequena com tanta criança. Se você quer ficar sozinho, você não pode. Você tem que ir junto com a manada, porque se eles não fizerem uma educação militarizada, você não dá conta. Você não consegue. É totalmente compreensível, muitas vezes, as crianças na escola não terem liberdade, não terem autonomia, tu ter que fazer certinho, claro. Eu sei, eu tô aqui com 10 crianças, eu e 2 recreadoras, e a gente sua a camisa para acompanhar a energia das crianças. Gente, o resultado que a gente está tendo com as crianças nas tardes divertidas, do primeiro dia que elas vêm, do segundo, do terceiro, do quarto, tá? Elas chegam aqui, muitas, eufóricas, ansiosas, com medo, choram, desorientadas as crianças estão quando elas chegam no primeiro dia, tá? Eu tô aplicando, eu fiz uma formação na escola AINE de Guaporé nessa pandemia, aprendi demais sobre educação consciente e tô me formando em psicologia positiva e sou formada em programação neurolinguística e eu tô aplicando nas tardes divertidas todas as técnicas de educação que fazem sentido e que o resultado com as crianças, gente, elas pedem com licença, elas pedem desculpa, elas brincam por conta própria, elas se acham no ambiente, elas se criam uma conexão entre elas. A imunidade delas com certeza tá lá em cima, sabe? A gente tá mudando até a alimentação das crianças em casa, a gente está criando conexão com a família e as crianças e as tardes divertidas que eu tenho aqui, né? Eu trabalho há 20 anos com crianças, tá, gente? 20 anos. É incrível a capacidade da criança, da velocidade que ela aprende e que ela precisa, gente, de espaço. As escolas não têm espaço. Vocês percebem? Esse período da pandemia deveria refletir aí para todo mundo que está em casa com as crianças o quanto a gente precisa estar dentro da escola e a escola precisa estar dentro das casas. Essa é a educação. A solução do planeta Terra é a educação. Porque pessoas conscientes e educadas sabem filtrar as informações que recebem, sabem ver aonde tem mentira, aonde tem interesse, aonde tem manipulação. As notícias que você está assistindo nas TVs têm interesses por trás. E muitas vezes esses interesses não são para ajudar você. É para deixar a gente ainda mais confuso, é para deixar a gente ainda mais perdido, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha para falar no vídeo de hoje, tá? Como eu falei para vocês, eu não sei se esse vídeo vai ser distribuído. Eu não sei se ele vai ser cortado. Então, por favor, compartilhe, distribuam, tá? O máximo que vocês puderem. Sobre a questão dos médicos. Gente, os médicos não são deuses. E eles também têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Quando você tomar uma decisão de fazer um tratamento médico, antes de tomar essa decisão, o que você faz? Você consulta vários. E nem sempre o diagnóstico e o tratamento são os mesmos.
porque cada médico tem uma linha de estudo e de raciocínio, né? Então, assim, isso serve para tudo na sua vida quando você tomar uma decisão. Eu vou fazer isolamento 100%. Eu vou levar meu filho para a escola. Gente, pesquisa o máximo que você puder, tá? Assim você vai estar, sim, fazendo escolhas mais conscientes, né? Ao invés de achar que tudo que estão falando é a verdade absoluta, tá? Já falei. Outra coisa. Por que eu digo que as notícias e os decretos são incoerentes? O meu marido pegou voos durante a pandemia lotados. E eu quero perguntar para você, se você viu aí notícias de que os voos estavam saindo lotados. Você viu? Acho que não. Pelo menos não tá aí divulgado, né? Mas os cinemas fechados, o lazer fechado, a alegria fechado, as escolas fechadas. Faz sentido? Tá? Vamos lá. Já falei. Passar mais tempo da escola, falei. Já falei. Então, eu acho que é isso, gente. Eu espero que o vídeo de hoje faça com que você reflita sobre as notícias que saem por aí. Pegue opiniões, tá? Converse com várias pessoas, olhe em vários lugares. Anota no papel mesmo. E vê o que faz sentido para você, tá? Então, assim, toda a questão de higiene bacana, eu vou dar qual é a minha linha de pensamento de tudo isso pra gente encerrar, tá bom? Aí a gente encerra. Minha linha de pensamento. Ok, usar máscara não vai me influenciar em nada, eu posso usar de boa, tá? Eu posso viver a vida usando máscara, pra mim tudo bem. Higiene, lavar a mão, esse tipo de coisa, sempre fiz, vou continuar fazendo, então tudo certo. Sobre a questão da aglomeração, depende, pra mim não faz sentido, tá? Sobre a questão das escolas, tem N formas de estar fazendo. Se está evitando aglomeração, agora é a hora de aumentar o tamanho das escolas, né? De aumentar as coisas. Sexto, alimentação, atividade física, imunidade. É isso que vai me manter forte se eu pegar o vírus, se é que eu já não peguei, porque, tá? Eu tenho quase certeza que eu já peguei. Sim, a gente que teve problemas, minha opinião, a gente que morreu, minha opinião, a gente, pessoas que se foram, ok, assim como de várias outras formas também as pessoas se vão. Acho que se a pessoa tem problemas e a pessoa tem todos aqueles pressupostos, né, para se pegar e tudo mais, pode se isolar o máximo possível, mas acho que as pessoas e eu quero ter a liberdade de escolher, né, porque para mim não faz sentido algumas coisas poder, outras coisas não poder, e quem tem dinheiro poder pagar para fazer as coisas, pagar para ir ao hotel, pagar para coisa, e quem não pode, gente, que sofre muito mais nessa situação, tá? Que não é o meu caso. Então, assim, vamos parar com essa hipocrisia toda, tá? E vamos melhorar a educação das nossas crianças, melhorar a educação dos nossos filhos, tá? Eles não vieram aqui para ficar sentadas numa cadeira escutando o que o professor tá falando e reproduzindo tudo que ele fala e não poder
estar, né, fazendo essa troca entre eles, tá? Gente, tudo mudou nesse planeta, tudo mudou, menos a educação. A educação continua a mesma, a estrutura educacional, a escola continua a mesma. Não faz sentido isso, não faz, tá? Então a gente pode agora, nessa pandemia, sabe, estar mais na escola. Um dos projetos que eu coloquei na escola da minha filha e que eu vou falar com a direção, já falei antes, né, mas agora mudou a direção, eu vou falar com a nova direção, é sobre os pais poderem estar na sala do seu filho uma vez por mês para participar, para fazer alguma coisa, não custa nada, né? E a gente vai plantando sementinhas. As tardes divertidas, para mim, para minha filha, para as crianças que vêm, tá sendo fantástico. As crianças precisam brincar e elas aprendem, gente, a ler, a escrever brincando, sabiam? E aprendem às vezes naturalmente, vocês sabiam disso? Que não precisa a gente ficar ali. Ai, gente, vamos lá. Agora vou dar tchau para vocês. Até o próximo. Muito obrigada pela presença. Obrigada mesmo. E vamos fazer escolhas conscientes, tá? Vamos deixar o medo de lado e vamos questionar um pouco mais o que a gente recebe aí de informação. Combinado? Até o próximo Book de Mãe. Muito obrigada. Tchau.